Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, compartilha aí nosso conteúdo. Se gostar do conteúdo, dá um joinha. Se não gostar, dá um de joinha, não tem problema nenhum, tá certo? Você que é do Instagram, que ainda não segue a gente no canal do YouTube, vai lá no nossa bio, no linkzinho na bio, clica lá no linkzinho, vai aparecer uma página, vai ter lá Telegram. Aproveita e se inscreve no Telegram. No Telegram a gente compartilha as nossas receitas das lives em PDF. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, tá certo? Vamos falar hoje sobre confeito. Qual o melhor confeito usar no brigadeiro gourmet? Essa é uma dúvida que muitas confeiteiras têm. Porque quando a gente fala no brigadeiro gourmet, a gente fala num brigadeiro de qualidade. E aí muitas vezes a gente se pergunta que tipo de confeito eu devo usar no brigadeiro gourmet para que ele continue sendo gourmet. Então vamos recapitular aí o que seria o brigadeiro gourmet. O brigadeiro gourmet é aquele brigadeiro feito com ingredientes de qualidade, com insumos de qualidade. Então, para um brigadeiro ser considerado gourmet, ele leva ingredientes de excelência na sua composição. Eu vou fazer um desenho aqui de um brigadeiro. Não sou muito boa de desenho, mas vamos lá. Aqui eu tenho um brigadeiro gourmet. E o meu brigadeiro gourmet, ele leva primeiro a base dele, leite condensado. De preferência, um leite condensado a 8% de gordura. Posso estar fazendo um brigadeiro com leite condensado semi-desnatado a 6%, 4%. 4% eu não indico muito, mas a gente consegue fazer bons brigadeiros com leite condensado a 6%, tá? Leite condensado, creme de leite ou manteiga. Creme de leite a partir de 17%. O ideal é que se utilize o creme de leite a 20%, tá? Quando eu falo aqui creme de leite ou manteiga, vem também uma dúvida. Qual usar? Posso usar os dois? Uso o creme de leite ou uso a manteiga? O creme de leite e a manteiga aqui vai ser o quê? Vai ser a fonte de gordura para o meu brigadeiro. Então, além do leite condensado, que já tem 8% de gordura ou 6% de gordura, a depender do leite condensado que a gente for usar. A composição do brigadeiro gourmet, ele leva o quê? Eu tenho que ter um ingrediente, o quê? Gordura, que leve gordura. Então, a gordura vem do creme de leite e da manteiga. Não há necessidade de estar utilizando os dois. Os dois são fontes de gordura. Eu, Carla, prefiro o creme de leite, porque o creme de leite, ele é um anticristalizante, então meu brigadeiro vai demorar mais de cristalizar, ele vai me trazer maciez ao meu brigadeiro. Esse meu brigadeiro vai ser um brigadeiro mais cremoso, com mais brilho. Então, entre o creme de leite e a manteiga, eu prefiro o creme de leite. Pode estar utilizando os dois. Se você já usa na sua receita os dois, pode estar continuando usando os dois, não tem problema. Eu prefiro usar só um, tá? Então, leite condensado, creme de leite, chocolate nobre. E aí vem a pergunta, qual chocolate nobre usar? Hoje nas casas de confeitaria, nos mercados, né, a gente encontra vários chocolates nobres. O que vocês têm que ter em mente é, brigadeiro gourmet, a gente tem que utilizar chocolate nobre. Então, nada de cobertura fracionada, nada de cobertura hidrogenada, tá? Então, um bom chocolate nobre, aí a gente tem Nestlé, tem Garoto, tem a Cical, que é o que eu uso, gosto muito.
Tem o chocolate belga da Callebu, que é um maravilhoso brigadeiro fora do comum, perfeito, perfeito. Temos aí o chocolate Genuine, que eu já experimentei o chocolate branco, gostei muito do resultado final do meu brigadeiro. É um chocolate maravilhoso, eu me surpreendi, né, com a textura, com a cor dele, então eu gostei muito do Genuine. Então a gente tem aí nos mercados, nas casas de confeitarias, várias marcas de chocolate. O importante é que ele seja nobre, tá certo? E aí agora vamos para o confeito, que é o que eu vou estar falando agora. O confeito, ele tem que acompanhar a qualidade do brigadeiro gourmet. Se eu uso um bom leite condensado, um bom creme de leite e uso chocolate nobre, eu tenho que usar um bom confeito. Não adianta eu usar esses 3 ingredientes, ter uma massa de brigadeiro de excelência, se eu uso um confeito de uma qualidade inferior. Quando a gente come o brigadeiro, o primeiro contato que a gente tem no brigadeiro é o quê? O confeito, o granulado que vem por fora. Então, é ele que vai, é o primeiro sabor que eu vou levar à boca, que eu vou experimentar, é o que? O confeito. Se eu uso um confeito ruim, não adianta eu ter um brigadeiro bom, porque aquele primeiro sabor é que vai ficar no meu paladar. Então, o confeito é muito importante, a escolha do confeito para o brigadeiro gourmet. Primeiro aqui eu vou falar sobre os bons confeitos, quais os confeitos que a gente pode estar utilizando no brigadeiro gourmet, e depois eu falo qual confeito que a gente deve excluir, que a gente não deve usar no brigadeiro gourmet, tá certo? O confeito, existem no mercado vários confeitos bons, que são confeitos de chocolate. São confeitos caros. Quando a gente vai fazer a ficha técnica desse brigadeiro, muitas vezes o valor do confeito se equivale ao valor dos ingredientes que a gente gastou para fazer a massa. Então, muitas vezes, o que vai encarecer o brigadeiro gourmet é o quê? É o confeito. Se eu faço a ficha técnica do meu brigadeiro, eu gastei na massa, um exemplo, R$7, e eu uso um confeito de custo baixo, que não é o confeito ideal para o brigadeiro, que é um confeito que não vai me trazer sabor a esse brigadeiro, o custo do meu brigadeiro vai ficar baixo, porque muitas vezes esses confeitos, né, são os confeitos de açúcar, são os confeitos baratos. Mas se eu uso um confeito de qualidade, então eu gastei R$7 no brigadeiro e gastei R$7 de confeito naquele brigadeiro. Então, a massa do meu brigadeiro é compatível com o confeito. Então, o que vai encarecer muitas vezes o brigadeiro, o custo final do brigadeiro é o confeito que eu estou utilizando. Como eu falei, existem aí nos mercados várias marcas. Aqui eu vou estar falando das algumas marcas que eu uso, que são os confeitos de chocolate. Não são confeitos, são confeitos de qualidade, são confeitos caros, mas são confeitos de excelência, são confeitos que vai trazer o sabor, que vai estar acompanhando, né, ao sabor do brigadeiro. Então a gente tem aqui a da linha Callebu, né, a gente vê aí. Quando eu comecei a trabalhar com brigadeiro gourmet, aqui em Salvador, que é onde eu moro, ainda não tinha, a gente não encontrava com facilidade os confeitos da Callebu. E eu mandava vir, encomendava de São Paulo. Fiz muito pedido na loja Santo Antônio, na Bondinho, então os confeitos vinham de São Paulo, porque realmente aqui em Salvador, há 10 anos atrás, a gente não tinha confeitos como a gente tem hoje. Hoje a gente tem aqui várias casas de confeitaria que a gente encontra os confeitos da Callebu, que são confeitos de chocolate deliciosos que derretem na boca. Então aqui eu tenho os confeitos da Callebu, que são confeitos maravilhosos, são confeitos de chocolate que derretem na boca, que tem um sabor maravilhoso. Aqui eu tenho os splits, os famosos splits da Callebu, aqueles quadradinhos, né, que a gente vê aí nos brigadeiros. Eu tenho o split 9M ao leite, que é esse
Deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor. O 9M é o quadradinho maior ao leite. Eu tenho ele na versão ao leite, tenho ele na versão dark, o amargo. O split 4D, que é o quadradinho menorzinho. Aqui eu tenho o dark, mas ele também tem na versão ao leite. Então, os splits da Calebu a gente vai ter aí as duas versões, o M e o D. O 9M ou 9D ao leite e meio amargo e o 4D ou 4M ao leite meio amargo. O maiorzinho e o meio amargo. Perfeito. São confeitos caros, vão encarecer o meu brigadeiro, mas são confeitos que vão trazer o quê? Qualidade a mais para o brigadeiro. Então, quando a gente trabalha com produto de qualidade, com produtos caros, a gente tem que mostrar ao nosso cliente valor ao nosso produto. Quando a gente mostra ao nosso cliente o valor do meu produto, o cliente ele não vai achar caro, porque ele sabe que você trabalha com produtos de excelência, tá? Além dos splits, a gente tem, aqui eu não tenho, mas são os vermicelis, que são os granulados. Aqui eu tenho da Melk, que é da Harold, que eu gosto muito também. Mas a gente tem o vermicelli da linha Calebu, que são os granulados, aqui é o da Melk, tá? Mas ó, os palitinhos que são os granulados, branco. Na Calebu eu tenho o branco, eu tenho ao leite. Eu tenho a marca da Cical, onde eu tenho o vermicelli da Cical meio amargo, tá? Aqui eu tenho Harold, Melk. Eles trabalham com a linha vermicelli, branco ao leite meio amargo. E eu tenho o granulê, que são os quadradinhos ao leite amargo, e eles têm o branco também, o quadradinho branco. Eu gosto muito também da linha da Melk, tá? Prefiro em relação a sabor o da Calebu, não tem comparação, mas é um bom confeito que vai trazer qualidade ao meu brigadeiro. Além dos splits e dos vermicelis, a Calebu ele tem os blonsons, que são essas raspinhas de chocolate. O brigadeiro fica lindo com essas raspinhas. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com os blonsons, porque eles são bem delicados. Então, a gente tem que guardar esses blonsons em um local arejado, porque eles são chocolates, então eles derretem. Se a gente tiver um ambiente muito quente, eles podem o quê? Derreter, tá? Então, aqui eu tenho, deixa eu virar aqui para vocês verem, os blonsons. Aqui eu tenho blonsons casadinhos, branco e ao leite, mas a Calebu trabalha com os blonsons ao leite, os blonsons branco, o de morango. Ó que lindo. O brigadeiro fica lindo, perfeito com esses confeitos da Calebu, os blonsons. E eu tenho, são confeitos caros, eles são mais caros do que os splits, tá? São confeitos que vão trazer um custo a mais para o meu brigadeiro. Aqui eu tenho os Crispies. Aqui eu tenho um mini Crispies casadinho, branco e ao leite. Mas eu tenho os maiorzinhos, branco, o ao leite, tenho de morango, tenho de caramelo. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Ó. Os Crispies. Então aqui eu tenho, ó, o Split 9M, o Split 4D da Calebu, o vermicelli branco da Melk, os blonsons casadinho da Calebu, e eu tenho os minis Crispies casadinho com branco ao leite meio amargo. Então esses os confeitos da Calebu e da Melk, que são os confeitos de chocolate de qualidade que eu uso aqui nos brigadeiros gourmets, tá? E aí vem a pergunta, Carla, mas o meu cliente, ele não vai pagar um brigadeiro R$4,50, R$5, R$3,50, que é a faixa de preços que a gente vê aí no mercado. São brigadeiros, não são caros, mas são brigadeiros com custo maior,
porque ele leva ingredientes de custo maior, principalmente quando a gente utiliza esses confeitos. Então, meu cliente ele não paga. E aí, o que é que eu faço? Eu vou usar o granulado que não é chocolate, que é o sabor chocolate, que são os granulados de açúcar que a gente vê aí nas casas de confeitaria e que muitas vezes a gente via lá atrás nos brigadeiros tradicionais. Não. A gente pode estar substituindo esses confeitos por outros tipos de confeitos que eu vou estar falando aqui, tá? Vou colocar para cá e mostrar a vocês que é possível a gente trabalhar com confeitos de qualidade que não são tão caros como os confeitos da Calebu e da Melk, tá? Então aqui eu tenho raspas de chocolate. Então no meu brigadeiro eu posso estar utilizando raspas do chocolate que eu uso para a produção da massa. Então aqui eu peguei um chocolate branco, mas poderia estar fazendo com chocolate ao leite ou com chocolate meio amargo. E eu piquei ele pedacinhos pequenininhos, porque eu não posso botar pedaços grandes, porque senão na apresentação do meu brigadeiro não vai ficar bonita, tá? Vou levantar aqui, ó. Piquei delicadamente o chocolate, ó. Então eu posso estar utilizando o chocolate que eu uso para minha produção, para minha massa, para estar utilizando como confeito. É um chocolate nobre, é um chocolate que vai trazer sabor, que vai trazer qualidade para o meu brigadeiro. Com o mesmo chocolate, eu fiz raspinhas de chocolate. Claro que não vai ficar como o chocolate, as raspinhas que eu tenho aqui nos blonsos. Eu não consigo fazer essas raspas, mas eu vou ter aqui um brigadeiro de qualidade com raspas de qualidade, de um bom chocolate, tá? Fora os chocolates, a gente pode estar utilizando o quê? Outros produtos que vão trazer sabor também ao meu brigadeiro. Então, por exemplo, eu posso estar utilizando aqui o leite ninho. Deixa eu passar para cá. Eu posso estar passando o meu brigadeiro no leite ninho. Quando eu falo brigadeiro de leite ninho, eu estou utilizando o leite ninho, tá? A gente tem que ter íntegro com os nossos clientes. Se eu coloco lá no meu cardápio o brigadeiro de leite ninho, eu tenho que estar utilizando o leite em pó, leite ninho. Se eu uso Itambé, se eu uso CCGL, se eu uso Piracanjuba, eu vou colocar no meu cardápio brigadeiro de leite em pó. Combinado? Então, eu posso estar utilizando leite ninho em alguns brigadeiros, por exemplo, o brigadeiro de Romeu e Julieta, que é o brigadeiro de queijo com goiabada, eu posso estar passando ele no leite ninho. O brigadeiro de leite ninho, o brigadeiro de leite ninho com Nutella. Eu posso estar utilizando o quê? Leite ninho como confeito. Uma outra opção de confeito é o açúcar. Açúcar refinado ou o açúcar cristal. Aqui eu tenho o açúcar refinado. Eu posso estar utilizando o açúcar. Eu uso o açúcar refinado no meu brigadeiro de creme brulee. E aí o que é que vai dar um charme a esse brigadeiro? Ó, eu venho maçarico ele e aí vai ficar com aquele queimadinho, que é o brigadeiro brulee, né? O creme brulee. Eu posso estar utilizando o açúcar no brigadeiro de churros e aí eu adiciono aqui um pouquinho de canela. Então, brigadeiro de churros, açúcar com canela é um outro confeito que eu posso estar utilizando ao meu brigadeiro. Então, o segundo ingrediente aqui que eu posso estar utilizando é o açúcar. Eu posso estar utilizando biscoitos, ou uma farofinha de biscoito, ou cortar o biscoito. Aqui eu uso Oreo no meu brigadeiro de Oreo, tá? A mesma coisa para o leite ninho. Se eu coloco lá no meu cardápio o brigadeiro de Oreo, eu tenho que fazer o brigadeiro com Oreo. Eu não posso chamar brigadeiro de Oreo se eu uso os negresco, negrito, que são parecidos, né? Então, brigadeiro de Oreo, eu vou estar utilizando o biscoito Oreo, tá?
Eu gosto muito de picar ele, não grosseiramente, porque senão o brigadeiro ele não vai ficar numa apresentação legal também. Ou bato ele no liquidificador e faço uma farofinha, tá? Aí eu posso estar utilizando qualquer outro biscoito, biscoito maisena. Faço uma farofinha do biscoito maisena e passo ele, por exemplo, biscoito de champanhe. Faço uma farofinha, um cookie. Eu tenho um brigadeiro que é cookie de chocolate e que eu passo ele numa farofinha de cookie. Então eu posso estar utilizando uma farofinha ou pedacinhos de biscoito como confeito para os brigadeiros, tá? Eu tenho aqui o coco em flocos, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho um coco em flocos brancos, mas eu posso estar utilizando também num coco em flocos queimado. Esse coco em flocos, eu utilizo ele no brigadeiro de prestígio ou no brigadeiro de beijinho. Eu tenho um brigadeiro de doce de leite com coco queimado e que eu passo ele no coco queimado. Deixa eu ver outro brigadeiro que eu posso estar utilizando coco. Ameixa com coco. Um brigadeiro de ameixa em que eu uso como confeito coco branco. Ou posso estar utilizando o coco queimado. Então a gente tem outros produtos, além dos confeitos que a gente vê aí nas casas de confeitaria, que eu posso estar colocando no meu brigadeiro e mantendo a qualidade do brigadeiro gourmet, tá? Posso estar utilizando também o que? Paçoca, né? No brigadeiro de paçoca, eu tenho um brigadeiro de paçoca em que eu uso como confeito a paçoca, aí faço uma farofinha da paçoca e aí passo o brigadeiro. Posso estar utilizando o cacau em pó. Outro dia eu fiz um brigadeiro com cacau e passei ele no cacau em pó. Ficou muito bom o brigadeiro. O sabor intenso do cacau, o sabor intenso do brigadeiro. Ficou um brigadeiro delicioso. Então são alguns produtos, ingredientes que eu posso estar utilizando como confeito e que vai o quê? Manter a qualidade do meu brigadeiro gourmet. Além desses produtos, a gente tem as castanhas, né? Eu tenho aqui nozes. A gente pode estar fazendo pralinê com essas castanhas. Então eu faço o meu brigadeiro de doce de leite, ele tem duas versões. O brigadeiro de doce de leite com pralinê de nozes e o brigadeiro de doce de leite com coco queimado. Então essas nozes aqui eu vou fazer um pralinê com essas nozes. Posso estar utilizando amêndoas e fazer um pralinê de amêndoas. Eu posso estar utilizando a lâminas de amêndoas sem pralinê, tá? Aqui eu tenho um xerém de amendoim. Então eu posso estar fazendo brigadeiro de pé de moleque e estar passando no xerém de amendoim. Posso estar utilizando avelãs, pistácio. Então eu posso fazer uma farofa com essas castanhas e estar passando o brigadeiro a depender do sabor, né, do meu brigadeiro. Posso estar fazendo pralinês com essa castanha. O pralinê é quando a gente faz uma calda de açúcar, coloca o açúcar para derreter, o açúcar ele derrete, fica caramelizado e aí eu jogo a castanha na minha preferência. Pode ser amendoim, pode ser amêndoas, pode ser nozes, pode ser avelã, qualquer castanha. Aí a gente coloca ou num papel manteiga ou naquelas folhas de... Esqueci o nome, depois eu lembro. E aí a gente deixa descansando, depois de frio a gente vem, bate assim, vai quebrando ele fica uma farofinha, ou no multiprocessador, aí vai depender. Então eu tenho os pralinês, né, de castanhas, de nozes, o de nozes fica delicioso. Aqui eu tenho um xerém de amendoim, xerém de castanhas de caju, pistache, eu faço um brigadeiro de pistache maravilhoso e eu passo ele numa farofinha do pistache. Então são produtos que a gente pode estar utilizando e que vai manter o que? A qualidade do brigadeiro gourmet, tá? E o que que eu não devo usar, Carla, no brigadeiro gourmet? Qual confeito que eu devo colocar de lado porque não vai trazer sabor ao meu brigadeiro? São os confeitos que a gente vê aí nos brigadeiros tradicionais, aqueles confeitos feitos com os granulados sabor chocolate, que de chocolate não tem nada. Eles são confeitos de açúcar que levam o quê? Gordura vegetal. Então não adianta utilizar ingredientes de qualidade na hora que eu
mordo o brigadeiro, eu vou sentir o sabor daquela gordura vegetal na boca. Então ali acabou com o meu brigadeiro, com o sabor que o brigadeiro gourmet tem, tá? Então, evitar esses confeitos sabor chocolate, ó, granulado sabor chocolate. Aí eu venho aqui para os ingredientes, ele tem açúcar, glicose, cacau em pó, amido de milho, gordura vegetal. Então já percebeu que quando a gente come o granulado fica aquele gosto de gordura vegetal, aquela gordura ruim na boca, são os granulados. Principalmente aqueles coloridos. Não sei se vocês já fizeram um brigadeiro com aqueles granulados coloridos, que a língua, a boca fica ou azul, se eu utilizar um granulado azul, ou vermelho, se eu utilizar um granulado vermelho. Ali é o corante utilizado no granulado, tá? Tenho aqui as miçangas, confeitos miçangas sabor chocolate. Então aqui ele diz, ó, sabor chocolate, ele não é chocolate, ele é sabor chocolate. Então aqui eu vou ter gordura vegetal, vou ter... Aqui os ingredientes estão bem pequenininhos, mas eu anotei aqui a composição dele. Nas miçangas eu vou ter açúcar, cacau em pó, glicose e fécula de mandioca, tá? Tenho esses confeitos coloridinhos, que são a base de açúcar também. E eu tenho aqui o cereal crocante, que ele leva cereal de arroz, açúcar, cacau, óleo de algodão, lecitina e gordura vegetal. Então assim, desses 4 confeitos eu ainda consigo usar os cereais crocantes. Mas esse granulado aqui, essa miçanga, eu não indico colocar no brigadeiro, tá? A gente pode estar substituindo esses confeitos por uma raspa de um bom chocolate, um chocolate bom, picadinho, um leite ninho, um açúcar, e eu faço o maçaricado, né, que vai dar o tchan no brigadeiro, o coco em flocos. Então posso estar utilizando outros produtos em substituição desses confeitos que não vão trazer sabor ao meu brigadeiro, tá? Então, recapitulando aqui, são confeitos que a gente pode estar utilizando aqui no brigadeiro gourmet e que vai me trazer a mesma qualidade da massa. Então aqui eu tenho os confeitos que a gente pode estar utilizando no brigadeiro gourmet, tá? São confeitos de qualidade que vêm na mesma linha da massa do meu brigadeiro. Então, o brigadeiro gourmet, eu vou ter ingredientes de alta qualidade, desde a escolha do leite condensado, do creme de leite, do chocolate nobre e do confeito de qualidade. Lembrando que a linha da Calebu e a linha da Melk são confeitos caros, que quando eu precifico, quando eu faço a ficha técnica corretamente, ele vai me trazer um custo maior no custo final do brigadeiro. Então, o brigadeiro que vai ser o quê? Um brigadeiro com custo mais elevado. E aí, quando a gente mostra o valor do nosso produto ao nosso cliente, o cliente termina não achando aquele produto caro. Por quê? Ele vê valor no produto, ele sabe que é um produto com um valor mais alto, porque é um produto de qualidade. Porque você mostrou a ele que você usa o quê? Ingredientes bons, ingredientes gourmets, ingredientes de qualidade. Em substituição, eu mostrei aqui para você várias outras opções mais baratas que você pode estar utilizando como confeito no brigadeiro gourmet, tá certo? Então, aqui temos todos os confeitos utilizados no brigadeiro gourmet.